Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E uma operação da Polícia Federal apura fraudes em esquema de compras de medicamentos de alto custo. Ao todo, são cumpridos 8 mandados judiciais. A polícia deflagrou a Operação Raros contra supostas irregularidades que envolvem a entrega de medicamentos de alto custo para pacientes com doenças raras. Os policiais federais cumprem 8 mandados de busca em São Paulo e no Distrito Federal, expedidos pela 12ª Vara Federal Criminal de Brasília. As investigações apontam para a suspeita que entre os anos de 2015 e 2018, as ações judiciais eram patrocinadas por uma indústria farmacêutica que se valia de uma associação de pacientes para induzir médicos a prescreverem os seus produtos. Segundo a PF, alguns pacientes sequer tinham indicação médica para uso desses remédios. A polícia também investiga se houve envolvimento de funcionários da Agência Nacional de Vigilância Sanitária nas fraudes. Os suspeitos devem responder pelos crimes de corrupção ativa, corrupção passiva e violação de sigilo funcional. As penas previstas variam de 12 a 18 anos de prisão. E falando sobre coronavírus, a partir de hoje, a cidade de São Paulo começa a aplicar a dose da Pfizer como reforço para quem recebeu a vacina da Janssen há mais de 2 meses. O intervalo para a terceira dose das demais vacinas é de 5 meses. A expectativa da Secretaria Municipal da Saúde é de vacinar rapidamente mais de 300 mil pessoas que receberam a dose da Janssen. Segundo a equipe técnica, a utilização do imunizante da Pfizer, caso não haja doses da Janssen, está amparada em um documento técnico do governo de São Paulo. Assim, qualquer pessoa maior de 18 anos que tenha tomado a vacina da Janssen há pelo menos 2 meses, agora pode ser vacinada com a Pfizer. Em relação às demais vacinas de 2 doses, permanece o intervalo de 5 meses depois de completar o ciclo vacinal. Estão aptos ao reforço aqueles que tomaram a segunda dose dos imunizantes Coronavac, AstraZeneca e Pfizer até o dia 30 de junho. O grupo deve receber a terceira dose preferencialmente com a vacina da Pfizer. A redução do intervalo entre as doses de 6 para 5 meses segue a orientação do Ministério da Saúde. E, em paralelo, segue também a imunização com a primeira e a segunda dose para os maiores de 18 anos e adolescentes de 12 a 17 anos. Com a possibilidade da variante Ômicron aumentar a taxa de contaminados e de mortes pela Covid no Brasil, pelo menos 8 cidades cancelaram total ou parcialmente festas ou shows de Réveillon. Na lista estão Campo Grande, Florianópolis, João Pessoa, Fortaleza, Palmas, Recife, Salvador e São Luís. Em contrapartida, São Paulo e Rio de Janeiro planejam fazer o evento. O comitê científico que orienta a Prefeitura do Rio de Janeiro em questões relacionadas à pandemia da Covid-19 vê com atenção a descoberta da variante Ômicron de origem na África e ao novo surto de casos em países europeus. O secretário municipal da Saúde do Rio, Daniel Zorans, disse que, no entanto, o atual momento do Rio não sugere a necessidade de adotar medidas restritivas para o fim do ano. O sequenciamento genético de todos os testes positivos para a Covid-19 de pessoas que vieram de fora do país será feito. Entre os exames já coletados até o momento, não foram identificadas amostras da Ômicron. A reunião do comitê científico acontece pelo menos uma vez ao mês. E esse encontro foi o primeiro depois de o Ministério Público do Estado do Rio e a Defensoria Pública, no último dia 19, pedirem uma reavaliação sobre a realização do Réveillon e do feriado prolongado de Carnaval na cidade. Para a virada de ano, o edital divulgado pela Prefeitura prevê 10 palcos espalhados pela cidade e outros 3 em Copacabana, o bairro que há anos promove uma das maiores festas de Ano Novo do mundo. A expectativa é que o evento reúna 2 milhões de pessoas. Em São Paulo, o governo não vai interferir nas decisões das prefeituras dos 645 municípios sobre as festas de fim de ano. A Secretaria de Saúde, no entanto, defendeu que as administrações municipais considerem medidas austeras, independente da presença ou não da Ômicron, a nova variante da Covid-19 no país.
Já a Prefeitura de Salvador afirmou que não terá festa de Réveillon neste ano no município. Na sexta-feira, dia 26, o governo do Ceará já havia anunciado que estariam proibidos grandes eventos de Réveillon no estado. A Prefeitura de Belo Horizonte disse que não planejou comemoração de Réveillon para a virada do ano. E ainda falando sobre o assunto, a Moderna alertou que as atuais vacinas podem ser ineficazes contra a nova variante. Já a Pfizer e a Janssen anunciaram que estão trabalhando em novas versões de seus imunizantes para combater a cepa. Os alertas foram feitos pelo CEO do laboratório americano Moderna ao jornal Financial Times. Stephen Bancel declarou ao jornal em uma entrevista que os dados sobre a eficácia das vacinas contra a nova cepa estarão disponíveis nas próximas 2 semanas. Mas os cientistas não estão otimistas. A advertência coincidiu com uma reunião de emergência dos ministros da saúde do G7 sobre a nova variante. A Omicron está se propagando pelo mundo e levou diversos países a fechar suas fronteiras e a retomar as limitações às viagens. A Organização Mundial da Saúde afirmou que a variante representa um risco muito elevado. A Moderna já está trabalhando em uma vacina específica contra a Omicron. As farmacêuticas Pfizer e Johnson informaram que começaram a trabalhar em uma nova versão de suas vacinas anti-Covid direcionadas mais especificamente para a nova variante. Olha só, as autoridades de saúde da Holanda afirmaram nesta terça-feira que a variante Omicron já estava presente no país em 19 de novembro. Ou seja, uma semana antes do que se acreditava até agora. Na Ásia, o Japão anunciou o primeiro caso da nova cepa. O Japão confirmou nesta terça-feira o primeiro caso da variante Omicron do coronavírus em um homem que retornou da Namíbia. A pessoa infectada, com a idade entre 30 e 40 anos, está isolada em um centro médico. Na segunda-feira, a nação asiática anunciou novas restrições nas fronteiras e vetou o acesso a todos os estrangeiros ao país. A medida ocorre poucas semanas depois de o governo flexibilizar as restrições para permitir a entrada de alguns estudantes e viajantes de negócios. Na Holanda, autoridades afirmaram que a variante Omicron do coronavírus já estava presente no país uma semana antes do que se acreditava. O Instituto Holandês de Saúde e Meio Ambiente detectou a nova cepa em 2 testes feitos em 19 e 23 de novembro. Assim, os contágios no país europeu ocorreram antes de cientistas da África do Sul informarem à Organização Mundial da Saúde, em 24 de novembro, sobre a descoberta da variante considerada como preocupante. Até agora, os primeiros casos de Omicron na Holanda eram os 14 positivos que desembarcaram em Amsterdã em 2 voos procedentes da África do Sul em 26 de novembro. Com um total de 16 casos confirmados, o país é um dos mais afetados pela variante Omicron na Europa. E antes de encerrar, olha só que impressionante. Um homem foi resgatado no Japão depois de passar 22 horas à deriva no mar. Imagens da guarda costeira mostram um resgate milagroso. Um homem de 69 anos foi encontrado sozinho no mar agitado ao longo do município de Kagoshima, no sudoeste do Japão. Ele passou 22 horas à deriva em mar aberto depois que o barco em que estava virou. O homem não teve o nome divulgado. O japonês conseguiu alertar um colega em terra, mas só foi encontrado quase um dia depois. No mar, o homem foi capaz de se embrulhar em uma manta de plástico e por isso conseguiu minimizar o efeito do frio. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia.